Meu querido Tássio Cruz, olha, nós chamamos o professor Kleber Montezuma para falar sobre o viaduto da tabuleta. E as denúncias que o professor Kleber fez aqui, eu pensei que eu já tinha visto tudo, mas Tássio, tenha paciência, a situação é pior do que se possa imaginar. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Douglas, boa tarde a todos que nos acompanham nesta segunda-feira. É verdade, Douglas, situação complicada, né? Principalmente contra a questão do Fundeb, né? E a gente, claro, destaca sobre essa situação da greve. Os professores não arredam o pé da luta pelos seus direitos, né? E a prefeitura não sinaliza qualquer diálogo, né? Qualquer discussão com os professores. E a justiça, como a gente já explicou, vai entrar na situação. Dia 22 de agosto é aquela audiência de conciliação entre a prefeitura e os professores. O Ministério Público deve fazer, ou seja, a situação muito complicada e, claro, a gente vai acompanhar de perto e as denúncias do professor Kleber são gravíssimas e a Justiça deve, sim, acompanhar de perto essa situação da gestão do Dr. Pessoa, que vem cometendo erros em cima de erros, né? Do nosso assunto de hoje, essa defesa do ministro do Planejamento, João Henrique, dessa aliança, como você mesmo usou o termo, entre aspas, antiguíssima, entre MDB, Lula e PT. Bom, nós já temos essa aliança aqui no Piauí do MDB. Você está se referindo ao MDB da Prefeitura de Teresina? É curioso, Douglas, porque enquanto os políticos têm memória curta, a gente não tem não, né? Eu puxava na memória recente, a história recente, João Henrique, um MDBista de uma ala menos próxima ao PT, foi favorável ao impeachment, é muito ligado a Michel Temer, foi favorável ao impeachment de Dilma. Se a gente se lembrar, Douglas, em 2014, João Henrique e o seu grupo político levou o MDB para a oposição ao Wellington Dias, quando o atual governador, o então governador Zé Filho, foi candidato ao governo, foi derrotado por Wellington Dias. No último ano de 2018, João Henrique foi coordenador da campanha de Henrique Meirelles, mas aqui no Piauí, Henrique Meirelles teve 16 mil votos, ou seja, nem os MDBistas daqui votaram nele, mas agora parece que o jogo mudou, Douglas. Ele falou até positivamente sobre essa possível aliança, essa aliança já confirmada do MDB com o PT, a qual ele classificou como uma aliança antiquíssima. Vamos ouvir o que disse o ex-ministro João Henrique Souza, secretário de Planejamento da capital. O MDB não seria MDB se assim não fosse. Isso é tradicional dentro do partido. Aqui e ali tem estados que apoiam o presidente da República e outros que não. Eu fui, por exemplo, coordenador da campanha do Henrique Meirelles e senti isso nos estados, não é? Aqui e ali havia essa dificuldade, mas faz parte. O MDB já tem relação com o PT antiguíssima, não é de hoje. Então isso ocorre de forma natural. Confusão, a gente lembra, como o Tássio disse, né? Inclusive, eu lembro de uma frase, aliás, frase não, viu, Tássio? Você lembra disso? Você já tinha nos brindado com sua chegada ao Piauí? Tinha um outdoor aí na época, porque é o seguinte, o prefeito Monsanto, foi quem defendeu, né, a aliança com o PT, você lembra? Sim. O atual prefeito de Parnaíba, Monsanto, quem defendeu a aliança com o PT. Se eu não estiver enganado, tá, essa é a primeira eleição, né, de Wellington Dias, né? 2002. 2002, isso. A aliança. Depois, com o tempo, houve aquele afastamento do Monsanto, e o Monsanto começou a dizer a seguinte frase. Inclusive, eu acho que eu fui o primeiro jornalista a gravar essa frase. Sim. Que foi dita, tá? Eu acho que foi o primeiro a gravar, porque essa frase me foi dita pelo então senador, me parece, Monsanto, no município de Bom Princípio do Piauí, na inauguração que tinha lá. Eu fazia a cobertura da inauguração e ele disse essa frase: há 3 coisas na vida que você só faz uma vez: nascer, morrer e votar no PT. Ele, Monsanto, disse, não é isso? Então ficou essa briga do Monsanto, depois ali uma reaproximação em determinadas situações, como enchente de Parnaíba, enfim, mas nunca houve de fato, esse cristal nunca mais colou, não é? O cristal nunca mais colou. E nessa de apoiar o Partido dos Trabalhadores, o ex-governador Wellington Dias, João Henrique Souza foi uma dessas vítimas, né?
E pelo que está se vendo, Tássio, ele nunca engoliu direito essa história, né? Isso. E é curioso, Douglas, porque os MDBistas nem se fala, né, na candidatura de Simone Tebet, parece que é algo que não existe. E essa ligação MDB-PT sofre resistência dentro de uma ala do partido, mas agora, por causa dessa polarização nacional, acabaram que foram colocados no mesmo lado, né? Os dois, as duas legendas, né? E agora, então, com a vaga de vice sendo concedida a Temístocles Filho a indicação, parece que tudo apaziguado dentro do MDB. Já que você citou Mão Santa, vou encerrar com outra frase dele. Ele diz, né? As duas melhores cidades do mundo começam com a letra P. Paris e Parnaíba, palavras do Mão Santa, prefeito de Parnaíba. Um grande abraço a todos do litoral. No tempo do grande amor de Mão Santa pelo PT, ele dizia que, ele não dizia que era PP, né, Parnaíba e Paris, ele dizia, olha só que coincidência, porque as duas maiores cidades do Brasil começam com P e T, que é Parnaíba e Timon. Aí depois acabou, entendeu? Depois acabou. Tássio Cruz, mas aí só para lembrar o nosso telespectador, o MDB do Piauí, que é o partido da candidata Simone Tebet, não vota nela, vota em Lula. Mas o PSDB de Luciano Nunes e de Edson Mello vota em Simone Tebet. Bem rápido, tá? Só para relembrar o telespectador, para não ficar aquela dúvida. Por quê? Porque a direção nacional do PSDB decidiu, né? Compor, vai indicar a vice de Simone Tebet, e o PSDB estadual não quer arrumar confusão com o nacional, diferentemente do MDB. Como dizia Jeová na sexta, Douglas, o MDB é um partido, né? Dividido, como sempre. Não seria MDB se não fosse partido. E se não fosse partido, seria inteiro. Verdade. Não é? Tássio Cruz, política do dia. Vamos falar na política do dia, Douglas, sobre Júlio César, falando sobre as urnas eletrônicas. Segundo ele, 100% confiável, defendendo as urnas eletrônicas. Vamos trazer os detalhes daqui a pouquinho. Valeu, Tássio. Obrigado. Até já.